Ao meu lado está a doutora Mariana Pompeu, que é a coordenadora do Conselho do Advogado Empreendedor, que se fará o bate-papo aqui esta noite com o senhor Jorge Nishimura, que vai até começando agora às 19, vamos até às 20 horas, e das 20 até às 21, com outra figura incrível, que é o senhor Mário Gazin, que é uma pessoa de uma trajetória impressionante, pegou de um pequeno varejo, numa pequena cidade, e transformou num grande grupo, com mais de 300 lojas, referência número 1 no Brasil no varejo, com mais de 6 mil colaboradores, enfim, tem muito para compartilhar conosco, tem tudo aquilo que nós buscamos, ou seja, mapas para nós entendermos caminhos que podem nos ajudar ou nos atrapalhar no alcance dos nossos sonhos e objetivos. Então, sejam muito bem-vindos, que seja uma noite especial, uma noite que agregue na vida de vocês, e eu vou passar agora a palavra para a doutora Mariana. Melhor dizendo, antes disso, doutora, eu quero aproveitar e agradecer aqui imensamente todos os nossos parceiros. Nós temos 17 restaurantes participando desse evento do Connect todo, oferecendo inúmeros pratos, inúmeras opções para que as pessoas possam jantar e desfrutar desse momento, saboreando um bom jantar. Para isso, eu deixo o convite também para que vocês entrem no www.conecteassim.com.br e, além da programação e outras informações, lá você tem o link para você colocar o seu nome, o seu telefone para receber o link de amanhã e, mais que isso, preenchendo, você vai ganhar um voucher de R$10 para poder utilizar em qualquer jantar que você queira escolher. Tá certo? Então, muito obrigado a todos os parceiros, todos os patrocinadores que estão viabilizando esse segundo dia, aliás, o evento como um todo, esses 5 dias do Connect. Tá bem? Boa noite e até breve. Boa noite a todos. Adriano, boa noite. Mais uma vez, muito obrigada pela oportunidade de participar, de compartilhar essa história tão incrível. E o jantar de ontem foi espetacular. Recomendo vocês que comprem e desfrutem dessa experiência conosco. E vamos entrevistar o senhor Jorge Nishimura. Senhor Jorge. Boa noite. Boa noite, senhor Jorge. É um prazer tê-lo conosco, enquanto representante da segunda geração do Grupo Jato. Seja muito bem-vindo. Espero que muito possamos contribuir com aqueles que nos ouvem. Tive a oportunidade de ler a obra Legados, Caminhos e Legados, né? Que foi escrita em comemoração à segunda geração. E gostaria, depois de uma breve apresentação do senhor, de ouvir um pouquinho de início quais foram os principais desafios que vocês enfrentaram. Muitos desafios, né? Muitas crises, muitos desafios, mas graças a Deus chegamos até aqui. Acho que eu preciso só dar uma introdução a respeito da família Nishimura aqui na região, né? Porque que nós estamos aqui em Pompeia. O meu pai, quando ele chegou do Japão em 1932, ele teve muita dificuldade de sobreviver nos primeiros anos, não é? E então um dia ele tomou uma decisão também muito radical, de sair de São Paulo e partir para o lugar mais distante que ele poderia alcançar. E então ele foi à Estação da Luz e comprou um bilhete, e esse bilhete trazia ele até Pompeia, e era o lugar mais distante que havia nessa rodovia, nessa ferrovia, porque Pompeia era o fim dessa estrada de ferro, né? Então muitas pessoas falam, bom, qual que foi a inspiração, né, do meu pai chegar em Pompeia? Bom, muito simples, né? Era o fim da linha e até lá que ele conseguiu chegar, né? E aqui em Pompeia ele abriu uma pequena oficina, muito pobre, não é? A gente tem que entender, a minha mãe e os meus pais falam muito desse tempo que realmente eles tinham muita dificuldade até para comer, não é? Mas eles foram lutando com uma pequena oficina e depois de 10 anos trabalhando numa oficina mecânica, surgiu uma pessoa que frequentava lá a oficina dele e fez um desafio para o meu pai. Senhor Nishimura, por que o senhor não faz uma polvilhadeira? A polvilhadeira era uma máquina agrícola, não é? Que usava muito para algodão e café naquela época.
E meu pai, na realidade, era uma oficina. E ele disse, pô, eu sou mecânico de conserto, não é? Como é que eu vou fazer uma máquina? Eu não sou fabricante. Mas acho que aí surgiu, basicamente, essa ideia do empreendedor, não é? Ele ficou com aquilo. Eu costumo dizer que meu pai tinha, assim, uma característica muito próxima de teimoso, não é? Perseverante. E a partir daí, então, ele começou a pensar em fazer a primeira máquina agrícola e saiu à base do martelo, né? Realmente na base do martelo, a máquina totalmente artesanal. E isso foi o início da Jato. A partir dessa máquina é que surgiu a Jato que nós conhecemos hoje. Que bacana. E conta a história do livro que o seu pai esteve à frente da direção da empresa por 31 anos, né? Sim. Como que se deu essa transição para a segunda geração? A gente sempre tem que entender que meu pai, o grande desafio do meu pai foi sobrevivência. E ele tinha que fazer, os recursos eram escassos, né? E ele esteve à frente da Jato por 31 anos, até 1979. Em 1979 ele fez a transição, o meu irmão Giro sucedeu a ele, não é? E aí, nossa geração, eu sou da segunda geração, o mais novo, né, dos irmãos, e nós estivemos à frente do Grupo Jato por 40 anos. E a intenção nossa hoje é contar um pouco da nossa história, não é? Muita história do meu pai é muito conhecida, mas eu gostaria de compartilhar um pouco dos desafios que nós, como irmãos, tivemos ao longo dessa história. Nós fizemos uma jornada muito bem sucedida, mas também foi vamos dizer, foi um desafio enorme a gente atravessar esses 40 anos. Nós tivemos crises atrás de crises, né? Mas ao passar, nós fizemos a transição no ano passado. Quando nós fizemos a transição, a empresa estava sólida, a família estava mais unida do que nunca esteve, a governança da empresa estava muito bem estabelecido e a gente está olhando até hoje, né, o futuro com muita esperança. Hoje mesmo eu estava vendo o lançamento dos novos produtos, né, inovadores que a Jato lançou, e é alguma coisa tão espetacular, não é? Tão bonito de ver, não é? Então a gente olha agora já fora da operação, fora da liderança da organização, com uma grande esperança de que as coisas vão continuar pelos próximos 30 anos pela frente, não é? Eu queria mostrar para vocês um vídeo da transição intergeracional, que foi realizada em 2019, foi quando eu passei o bastão, né, para a terceira geração, e foi muito simbólico, porque não foi a minha transição somente, foi a transição da segunda geração. Nós terminamos o nosso ciclo de 40 anos e passamos isso então para a terceira geração. Então eu gostaria que vocês assistissem a esse vídeo, é um vídeo muito interessante. De fato, essa é uma noite muito especial. Estamos, na realidade, celebrando algo muito raro, algo que acontece a cada 30, 40 anos. E a gente está muito feliz de terminar esse ciclo, porque, na realidade, nós nos preparamos para isso. Sabe, existe uma maldição que diz assim: pai rico, filho nobre, neto pobre. Pelo menos na nossa família, essa maldição, se é que é uma maldição, esse é um ditado, ela está sendo quebrada nessa noite aqui. A primeira geração fechou com sucesso o seu ciclo. O Sr. Nishimura fez isso muito bem. Hoje, a segunda geração está fechando com sucesso o seu ciclo. Quero convidar então a segunda geração, dizendo que nós estamos transferindo as responsabilidades, né, da segunda geração para a terceira geração, mas é um trabalho inacabado, ainda não está acabado. Nós estamos assim oficialmente, né, publicamente, transferindo a responsabilidade dos destinos dessa organização para a terceira geração. Nós queremos, nesse ato, abençoar a vocês. Abençoar significa liberar para prosperar.
Senhor nosso Deus, colocamos humildemente na tua presença para invocar a sua bênção a esta terceira geração que está assumindo a sua função. Oramos para que o Espírito Santo esteja conduzindo suas ações, a fim de que sempre esteja em conformidade com a sua palavra. Em nome de Jesus, amém. Sintam-se abençoados. Eu queria dizer que é um momento muito especial para a nossa família, né? Gostoso, né, a gente chegar nesse momento aqui, um momento em que a gente, como família, está tão em paz e que a gente possa fazer uma transição dessa com um ambiente tão, acho que tão sincero como esse. O Case chegou para mim agora há pouco, chegou e falou: e aí, você está preparado? Eu olhei para ele e falei: não, Case, não tem como se preparar, né? Como que você se prepara para calçar os sapatos? Os sapatos da segunda geração e da primeira. É uma grande responsabilidade, gente. Nós queremos agradecer primeiramente a Deus, que tem nos abençoado demais. Chegamos aqui, 70 anos de história. E uma história muito bonita, que vale a pena viver e batalhar por ela. Mas queremos dizer, fiquem em paz, fiquem tranquilos. Vocês fizeram com maestria e excelência a parte de vocês, e agora descansem, pois nós também faremos a nossa parte. Como disse a nossa saudosa vovó, vejo a determinação do Giro, igual a do pai, e tenho a sensação de leveza a saber que o trabalho do pai vai continuar. O trabalho vai continuar. Muito obrigado, segunda geração. Jorge, muito emocionante o vídeo. Resta muito claro do que muito mais do que transmitir o bastão para a terceira geração da administração. Houve um ritual de transmissão de legado, né, de princípios, de valores que orientaram desde a constituição da empresa com o seu pai e esse percurso que vocês trilharam, né? Certamente 5 são os filhos, vocês se revezaram no poder, como bem retrata o livro. Houveram divergências nesse meio tempo. E eu gostaria que você compartilhasse um pouquinho conosco qual o perfil de cada um de vocês que esteve à frente, como que foram esses desafios de perfil. Eu vou falar um pouquinho sobre cada um dos irmãos, né? Característica de cada irmão ou realizações de cada um dos irmãos. E depois eu quero trabalhar o que eu acho que foi o grande desafio nosso, é como que a gente conseguiu trabalhar junto ao longo desses 40 anos, não é? O primeiro que trabalhou na empresa, que voltou primeiro para trabalhar com meu pai, foi o Giro. E no livro ele é retratado como o pioneiro. E de fato ele foi pioneiro de muitas coisas mesmo, não é? Nos anos 65, 66, a Jato introduziu o plástico. A tecnologia do plástico no Brasil ainda quase não existia, não é? E a Jato, né, o Giro, ainda era um garotinho, né, não tinha nem 20 anos quando foi para a Alemanha para buscar a máquina, para trazer essa máquina ao Brasil e introduzir o plástico, né, dentro da agricultura. Foi um passo extremamente importante. Depois ele quando assumiu a liderança da Jato, ele estruturou a diretoria da Jato,
Até então a Jato não tinha diretoria, não tinha departamentos claros, né? O Giro foi o estruturador da diretoria. E, por fim, uma das coisas que pouca gente sabe, mas o Giro foi o responsável de implantar o sistema japonês, ou sistema Toyota, ou Lean, né? São vários nomes que se conhece hoje, mas o sistema japonês, o sistema Toyota, foi introduzido no Brasil, na Jato, pelo Giro, mas a primeira empresa do Brasil, tirando as japonesas, né? Toyota e outras empresas que já tinham introduzido, a primeira empresa brasileira que introduziu o Lean, ou o sistema japonês, ou o sistema Toyota no Brasil, foi a Jato, né? Pouca gente sabe disso. Outro irmão, o Takashi é a pessoa que gosta de inovação, sempre gostou de coisas novas, né? Ele é o fundador da Bruden, né? Movement, conhecido muito, né, na área de fitness. Quando ele esteve à frente da Jato, ele modernizou o Parque Fabril. A Jato, devido às crises contínuas, né, está com o parque obsoleto, e ele carregou essa responsabilidade de modernizar todo o Parque Fabril. E também ele foi o que desenvolveu o Uniport. O Uniport é o pulverizador automotriz, que é o principal negócio da Jato hoje, não é? Então, o Takashi, ele plantou essa semente. O Chikao, chamado no livro de analista, nos anos 70, ele teve um papel muito importante na empresa, porque nós tínhamos uma empresa pequena com uma concorrência feroz, né? Nós tínhamos uma concorrência no setor agrícola muito forte, e o Chikao foi o que desenvolveu, estruturou toda a área comercial, administrativa, né? E realmente foi um valente, né, para poder desenvolver todo esse trabalho frente à Jato. E também ele liderou a Unipac, não é? E o Chikao foi o cara que mais estudou entre nós, né? Teve a oportunidade de ir aos Estados Unidos fazer um MBA na MIT, né? Nesse tempo que ele foi, era muito raro alguém ir aos Estados Unidos para fazer um MBA. O Shiro é o fazendeiro, né? É dito no livro como o educador. Shiro, desde o princípio, ele sempre gostou de fazendas, sempre gostou de boi, não é? Então, ele cuidava das fazendas, a Jato tinha fazendas, e ele era o responsável pelas fazendas. Dos marcos que eu acho que seria fantástico do Shiro, que quando ele esteve na ABMAC, né, dentro do departamento de máquinas agrícolas, ele foi o diretor desse departamento, e foi lá que nasceu o AgriShow. A AgriShow nasceu através do trabalho, vamos dizer, conjunto de algumas empresas, e o Shiro é uma dessas pessoas que trabalhou muito forte para a implantação da AgriShow. Se a AgriShow existe hoje é por causa desses empreendedores, desses empresários que realmente fizeram na base da raça, né? A primeira AgriShow, e ao longo do tempo ela se tornou uma grande feira, né? Reconhecida mundialmente. Mas um dos pontos de destaque do Shiro foi na área de educação. Quando ele assumiu a presidência da Jato, ele percebeu que nós precisávamos melhorar o nível de formação dos nossos colaboradores, e aí ele criou cursos para a formação, né, desses gestores na área de vendas, na área produtiva, e quase 300 pessoas passaram pelos cursos de pós-graduação, o MBA, que a Jato ofereceu. Educação corporativa, né? Foi algo muito, muito significativo para a Jato. A Jato deu uma virada à medida que as pessoas foram ganhando mais conhecimento e mais competência. E, por fim, eu sou retratado no livro como o pacificador. De certa forma, quando eu comecei a ter mais responsabilidade na empresa, eu entrei no meio de uma confusão tremenda, não é? E foi então que o meu papel começou a aparecer, a parte da empresa familiar, toda a conceituação da empresa familiar, como estruturar a empresa familiar. Eu tive a oportunidade de estar coordenando, estar à frente desse processo. Também da implantação da governança. A Jato foi crescendo na governança ao longo dos anos, né? E creio que eu tive uma responsabilidade muito grande.
e o privilégio, né, de participar de toda a estruturação da governança corporativa da Jato, que é uma boa governança hoje. E também o planejamento estratégico, né? Por causa da crise, nós não tínhamos um planejamento estratégico de longo prazo, né? E foi durante o período em que estive à frente do Conselho de Administração que nós, então, implantamos o planejamento estratégico de longo prazo, de 10 anos, coisa impensável nos tempos de crise, não é? Então, essas são as personalidades, são os 5 irmãos, né, que intercalaram em diferentes papéis, e isso é o perfil de cada um deles. Jorge, você mencionou em sua fala a existência de crises e o enfrentamento de dificuldades por parte da empresa. Somado a isso, você muito bem expôs o perfil de cada um dos irmãos. Nós estamos num momento de grande crise. Existiu, ao longo do tempo em que vocês estiveram responsáveis pela gestão, alguma crise que abalasse, inclusive, o relacionamento de vocês, enquanto família, enquanto empresa? Mariana, nós passamos por tanta crise que você nem possa imaginar, não? Mas eu acho que a crise nos ajudou. Sabe, no começo dos anos 90, cada um dos irmãos, de certa forma, cuidava de uma empresa. A gente trabalhava como irmão, mas cada um tocava um negócio e de forma independente, então não havia muita prestação de conta um com o outro, né? Acho que a pergunta que a gente perguntava um para o outro, tá dando certo? Né? Tá dando resultado? Tá crescendo? E se tivesse positivo, a gente falava, continua, então vai em frente, né? Mas quando chegou na crise dos anos 90, vamos dizer, a crise prolongada, não é? E a crise começou com o Plano Cruzado, né, em 1986, daí para frente virou uma confusão, né? Nós passamos a ter a hiperinflação, né? A maior parte dos ouvintes não tem nem ideia, né, do que seria uma hiperinflação, mas nós chegamos no Brasil a ter 2.400% de inflação em 1993. E as inflações dos anos anteriores era 1.500, era coisa tudo acima da casa de 1.000% de inflação por ano, né? Era algo extremamente difícil. E quando nós estamos vivendo nesse período tão caótico, sabe, aparece uma coisa chamada medo. O meu pai, que já estava afastado da empresa, o meu pai começou a ficar com muito medo. E qual que era o medo do meu pai? O medo do meu pai é que a gente fosse quebrar a empresa, que a Jato ia desaparecer. E era real, porque vivendo 7, 8, 9 anos, né, de crise contínuas, durante esse período, se não me engano, nós tivemos quase 10 planos econômicos do governo. E isso bagunçava demais a economia e nós estávamos realmente sofrendo demais, né? Então, quando o medo apareceu, meu pai acho que foi buscar uma força lá de dentro e achando que se ele não virasse, se ele não interferisse, talvez a gente poderia perder a empresa. E assim, então, aconteceu um fato, né, que eu vou compartilhar com vocês. É um fato que mexeu demais com a nossa organização e gerou uma crise sem um precedente na história, não é? Nessa ocasião, o meu irmão Giro era o presidente da Jato, e eu era o diretor industrial da Jato junto com o Giro, né? Mas em fevereiro de 1992, o meu pai convoca uma reunião do conselho. Nós nunca tivemos reunião de conselho, né? Mas ele convocou uma reunião de conselho, de sócios. Depois ele também inventou também que ele iria promover uma eleição. Também nós nunca tivemos eleição nenhuma na nossa história, né, na nossa vida. Portanto, a gente entrou numa reunião dessa sem saber, né, exatamente o que estaria acontecendo. E aconteceu que naquela reunião o meu pai promoveu essa dita eleição e o Giro, que era o presidente da empresa, e eu, que era o diretor industrial da empresa, nós fomos demitidos pelo meu pai e com o endosso, com o apoio dos meus irmãos. Aquilo foi muito doloroso, né? Muito triste, vocês não podem imaginar a dor que é de você ser demitido pelo pai
e o apoio dos seus irmãos, dos meus irmãos, né? E o pior de tudo é que aquela reunião havia sido, nós descobrimos posteriormente que aquela reunião tinha sido uma reunião armada. Ela já estava tudo preparado, tudo decidido, né? Mas a reunião era para talvez, faz de conta, né? E trazer um certo conforto ou certa legalidade para aquele momento, né? Então esse foi um momento muito difícil porque a gente descobriu, não é? Que aquela reunião tinha sido armada. A empregada do meu irmão, na semana anterior, perguntou para minha cunhada, falou, é verdade que o Giro vai sair da Jato? E aí a Hiromi, muito preocupada, a minha cunhada, foi falar com o Giro, falou, Giro, é verdade que você vai sair da Jato? Aí o meu irmão falou, que nada, isso é coisa de rádio peão, isso não tem nada a ver, é fofoca, né, e tal. E aí, alguns dias depois, nós estávamos nessa reunião e aconteceu exatamente aquilo que as pessoas já sabiam na cidade. Aquilo realmente machucou demais, porque a gente sentiu que aquilo foi um ato de traição, um ato de puxada de tapete, não é? Eu falo isso agora, preciso falar logo imediatamente, mas foi tão bom isso, viu, gente? Isso foi fundamental para a gente chegar onde a gente chegou. Mas naquela ocasião, quando nós sentimos a dor, aquilo foi tão doloroso, tão difícil para a gente, não é? Porque para nós japoneses, trabalho é muito importante. A gente trabalha, a gente gosta do trabalho, valoriza pelo trabalho, o trabalho é coisa muito importante. Então, quando aconteceu isso, machucou tão fundo no nosso coração, tanto o Giro quanto a mim, não é? Acho que mais do Giro do que a mim mesmo, que nós, por 2 anos, nós ficamos chorando. Quando lembrava dos acontecimentos, a gente chorava. Né? Chorava por um canto aqui, outro canto ali, de tão dolorido que foi aquele momento, tão marcante na vida da gente, não é? Então isso foi um fato muito difícil. Nós compartilhamos isso porque creio que isso também acontece em outras famílias também, né? Mas é muito difícil aquilo que passamos. Mas passamos, viu, gente? Daqui a pouco eu falo mais um pouquinho do que nós fizemos para conseguir vencer esse grande imbróglio, vamos dizer, que passamos. Jorge, certamente muitas foram as dores. 5 eram os irmãos. E 2 deles, como você bem mencionou, se sentiram traídos. O grande diferencial da história de vocês foi essa atitude que vocês adotaram. Certamente não foram técnicas administrativas. E eu acho que esse é o grande diferencial da história da Jato. E eu gostaria que você compartilhasse um pouquinho conosco qual foi esse ponto de virada que fez essa grande diferença e permitiu esse saneamento na família como um todo e que vocês conseguissem chegar no momento de transmissão que foi exibido no vídeo há pouco. Então, quando o Giro foi demitido, e eu também, como disse nós, o chão, né, perdemos o chão. Mas teve uma coisa que foi muito bom, tanto o Giro quanto eu, a gente estava envolvido com trabalhos relacionados à família na igreja, né? O Giro é um atuante nessa área, um ativista da área de família, e eu também sou, né? E um dos princípios que a gente ensinava às famílias, aos casais, estava relacionado com o perdão. Nós dávamos muitas aulas, né, sobre perdão, para as pessoas, né, que casamento precisa de trabalhar isso, né, mas também na empresa também. Então, nós estávamos basicamente bem instruídos com relação ao perdão, não é? Sabe, uma das coisas que as pessoas não entendem sobre o perdão é que as pessoas acham que perdão é um sentimento, não é? É um sentimento que vem dentro da gente em algum momento. Sabe, eu vou falar uma verdade para vocês. Se a gente esperar que um dia a gente acorde de manhã, né, dá aquela espreguiçada, e aí você você solta uma coisa de alegria, dizendo, puxa, hoje eu vou perdoar aquele cara que me aprontou, que não me pagou, que me traiu, hoje eu vou perdoar, que alegria. Se alguém for esperar que esse sentimento venha um dia, esquece.
ela nunca vai vir, porque toda vez que aparece a figura daquele sujeito na sua frente, azeda o seu dia. A amargura vem, você perde toda a alegria que você acordou de manhã, você perde. Então, perdão não pode ser alicerçado num sentimento, numa coisa que vem, fala, olha que alegria que eu vou fazer isso. Ela nunca virá, não é? Perdão é um ato de decisão, é um ato que vem da razão, né? A gente tem que falar, olha, vou perdoar, decido perdoar, quero perdoar. Não é porque eu estou sentindo que eu estou com vontade de perdoar, mas eu preciso perdoar porque isso é o correto de fazer, não é? Isso é o melhor para mim também, não é? Então, isso é uma coisa muito importante quando a gente está ferido, não é? E nós estamos muito feridos. Mas sabe, nós fomos rapidamente diante de Deus e nós oramos para Deus, perdoando o meu pai, perdoando os meus irmãos, perdoando todas as coisas. E perdoar, a gente, é um ato que é unilateral. Primeiro você perdoa, não é? E a outra coisa, quando você perdoa, você não deixa as pessoas em dívida, né? Você não deixa a pessoa endividada. Quando eu perdoei o meu pai, eu não deixei ele endividado, ele não tinha que me pagar mais nada. Já tinha encerrado a coisa, assim como os meus irmãos, né? Eu costumo usar a figura do cheque, né? Às vezes alguém paga um cheque, o cheque é sem fundo, você vai para o banco, volta, vai, volta, né? Aí chega uma hora que você decide perdoar, né, aquela pessoa que deu o cheque sem fundo, né? Então você vem e rasga o cheque. A partir desse momento, né, você não tem mais como cobrar dessa pessoa, né? Ela já não tem mais, ele já não te deve mais aquele dinheiro ou aquela coisa ou aquele problema, não é? Então é isso que a gente tem que aprender a fazer, de não deixar ninguém em dívida, sabe? Carregar falta de perdão na vida da gente, a gente vai carregar pelos 10 anos, 20 anos, 30 anos, e quem sabe quando a gente estiver no leito da morte, a gente vai querer, né, resolver esse problema de perdão. Não, perdão, carregar perdão, a gente vai carregar, é um peso exagerado sobre as nossas vidas e ela é inútil para a gente carregar. É melhor que a gente coloque um ponto final, perdoa e possa seguir a sua vida dali para frente. Se você não fizer isso, se a gente não fizer isso, a gente vai ficar arrastando esse problema pelo resto da nossa vida e isso não tem sentido. Perdão é um ato espiritual. Você perdoa, você decide perdoar. Eu perdoo fulano de tal porque ele me fez isso, isso e aquilo. Então, assim, a gente decide espiritualmente o perdão. E a gente faz isso diante de Deus, né? Nós colocamos diante de Deus e diante de testemunhas também, se for o caso, né? E o perdão espiritual, ela acontece no instante que você perdoou, a decisão, a questão espiritual está resolvida. Só que nós temos um outro problema, que nós temos também a alma. E como eu disse, nós ficamos com a alma profundamente ferida. E a alma não caminha na velocidade do espírito. O espírito é imediato, mas a alma leva tempo. A alma leva... Por isso que nós choramos por 2 anos. Não é porque a gente não tinha perdoado. É porque ainda a alma estava se cicatrizando, ainda aquela dor permaneceu, né? Mas o que é importante, e para corrigir isso, é que toda vez que a sua alma, a minha alma fica machucada, fica ressentido e aquela lembrança volta tudo novamente, a melhor coisa que a gente tem a fazer é dizer para a gente mesmo, olha, esse assunto já está perdoado diante de Deus, essa pessoa já não deve mais nada para mim e ponto final. E você faz uma declaração dessa para você mesmo e ponto, e você termina o assunto lá, né? E aí o assunto emocional, você consegue controlar o assunto emocional e depois vai voltar outra vez. Sabe quantas vezes vai voltar? Muitas vezes, mas não tem importância. A cada vez que ela aparece, você toma essa posição, você declara que a pessoa está perdoada, que ele não deve mais nada para você e tudo mais. O que acontece ao longo do tempo é que a alma vai sendo curada e vai chegar um momento que você já não sente mais, né? E se sentir, vai ser com muito mais espaçamento. E assim a gente resolve o problema do perdão. Se a gente não tivesse perdoado, né, tanto o Giro quanto eu, não tivéssemos perdoado, talvez a Jato tivesse acabado. Talvez a gente teria rompido a relação familiar, talvez a gente tinha separado as empresas. Mas o perdão
fundamental. Naquele momento, perdoar significou trazer nova esperança, recomeço, na realidade, né, da empresa. Então, perdão é uma coisa tão importante, não é? E muitas pessoas não conseguem lidar com isso na sua própria empresa, na sua própria família, e vai se arrastando e arrastando. Gente, perdoe. Traz tanta leveza para você sonhar no futuro, não ficar carregando coisas que não precisa, porque é um fardo muito pesado. Então, isso é muito importante. Eu queria compartilhar isso com vocês, porque a gente fala de empresa, a gente sempre acha que falar de empresa é falar de vendas, falar de produto, falar disso, falar de administração. Mas deixa eu dizer uma coisa, o que mais acaba com as empresas familiares ao longo da história são as brigas de família. Isso é o que mais destrói as empresas. Portanto, é um assunto muito relevante que precisa ser levado a sério, né? E é muito estranho eu estar falando isso com vocês, mas de fato, se nós não tivéssemos feito isso, a empresa teria acabado. Tenho plena certeza disso, né? E foi muito importante a gente ter vencido todos esses desafios. Jorge, não só o perdão e a obediência aos preceitos bíblicos são admiráveis na bibliografia do Grupo Jato, mas também a gratidão que o seu pai sempre teve para com a sociedade, sempre o reconhecimento. Eu gostaria que você comentasse um pouquinho conosco, já finalizando a nossa fala, infelizmente o tempo é breve e curto, quais são os projetos educacionais que vocês desenvolvem através do Grupo Jato, de modo a devolver um pouquinho de tudo que o país proporcionou para vocês? Essa é outra coisa muito interessante, não é? Deixa eu dizer, antes disso, que dentro do processo nosso, não é? Ainda voltando com essa questão do perdão, um fato muito importante também foi entender o que significa amor na empresa, né? Muita gente acha que a empresa não tem, é muito fria, não tem, mas tem alma, tem amor envolvido nessa história, não é? E amor é muito importante, não é? Uma dos aprendizados que nós recebemos, não é? Também veio da Bíblia, não é? Dizendo que o amor não é sentimento também, não é só sentimento. O amor é paciente, é benigno, tudo espera, tudo suporta, tudo crê, não é? O amor é algo fundamental, não é? E para nós, o amor foi também um elemento para a gente conseguir se organizar, vamos dizer assim, muito importante. Outra coisa que foi muito importante também, né? Vou falar muito rapidamente, não é? Todas essas histórias estão nesse livro Caminhos e Legados, né? Recomendo que vocês, se vocês tiverem a oportunidade de comprar, adquirir, seria muito bom. O Pacto de Unidade. Nós fizemos, em algum momento, um pacto de unidade, onde um conselheiro lá do Japão veio, chamado meu pai, e ele nos induziu a fazer um pacto de unidade. O que é pacto de unidade? Foi a decisão que nós tomamos uns com os outros, não é? De ficar junto mesmo no meio de muita dor. Quando nós fizemos o pacto de unidade, a gente ainda estava muito machucado, mas nós decidimos ficar junto. Essa decisão de ficar junto é muito importante. Relacionamento precisa ser forte, não é? Nós não podemos pensar que temos organizações fortes com relacionamentos fracos, né? Temos que ter relacionamento forte. A outra coisa são as questões dos valores éticos, morais, né? É muito importante, na nossa família uma coisa muito boa, né? É que a gente tem confiança, teve e tem, não é? E continuará tendo confiança, porque nas questões de valores, nas questões éticas, morais, espirituais, a gente tem muita confiança um no outro, não é? E a outra coisa, realmente, a gente tem que investir. Família precisa investir. Não adianta achar que uma família vai se relacionar tudo bem se a gente não tiver intencionalidade, se a gente não planejar, se a gente não preparar, a gente não consegue unir a família. A tendência das famílias é se dispersando, não é? E aí a gente perde a força. Então, precisa intencionalmente investir na sua família. Isso leva tempo, dedicação, não é? Paciência, mas é muito importante. Agora, falando um pouquinho sobre as questões das ações sociais, essa é uma outra coisa muito boa. Quando a gente fala com a terceira geração, é muito importante que a terceira geração entenda que nós não estamos aqui simplesmente para fazer dinheiro, para ganhar dinheiro, para ficar rico, não é?
Não é isso. Eu acho que a empresa precisa ir bem, a empresa precisa prosperar, precisa crescer, isso é tudo verdadeiro. Mas nós também temos que pensar nos outros, né? Pensar que existe uma comunidade, pensar que existem os colaboradores, pensar que existe tanta gente ao nosso redor que também precisa de suporte. Então, nós estabelecemos dentro dos nossos valores, tem um valor chamado Bunpuku, felicidade em compartilhar. Parte dos nossos valores como família é de a gente repartir os ganhos, né, que a gente tem com os nossos colaboradores, né, com a sociedade. E um dos grandes investimentos que nós temos hoje é a Fundação Shunji Nishimura de Tecnologia. Essa fundação foi criada pelo meu pai em 1979 e é um complexo, né, educacional. Nós temos lá desde educação infantil até faculdade. Temos mais de 3 mil alunos que estudam lá nas instalações do campus lá da Fundação Shunji Nishimura. Escolas excelentes, né? Nós temos escolas inéditas, Big Data no agronegócio, né? Na FATEC, ou mecanização e agricultura de precisão. São cursos inéditos, cursos que não existem no Brasil, né? Esses cursos estão presentes, temos uma escola maravilhosa, né? Então temos essas ações que são muito bom para a nossa família, porque isso ajuda a gente focar que não somos só nós, não é? Que a gente faz parte, e isso para a próxima geração, essa geração nova é uma geração diferente da minha geração. A nossa, a gente queria conquistar as coisas, queria ganhar o mundo, queria crescer as empresas, né? Hoje a terceira geração também quer isso, mas eles não querem só isso. Eles querem servir a sociedade, eles querem participar da sociedade, eles querem trazer algum tipo de contribuição, não é? E eu acho que a gente está muito feliz com a fundação, com a fundação, mas nós temos muitos outros projetos. Eu, particularmente, estou envolvido num projeto já há 28 anos que chama Universidade da Família, não é? 28 anos atrás, eu e a minha esposa começamos a liderar cursos, né, para casais. E aí a gente percebeu que esse curso poderia ser útil para tantas outras pessoas, não é? E aí começamos a levar esse curso para outros lugares, para outras cidades, não é? E a Universidade da Família hoje acabou se tornando também um complexo bem interessante. No ano passado, nós tivemos 110 mil matrículas durante o ano passado. Pessoas que fizeram um dos nossos cursos, né, em muitas partes do Brasil, praticamente em todos os estados, não é? E é um trabalho de voluntários, né? É um trabalho que os líderes são todos voluntários, né? Pessoas que são treinados, capacitados, e eles fazem isso voluntariamente. Eu fico tão feliz, não é, que a gente consegue mobilizar hoje mais de 20 mil líderes ativos, né? Líderes voluntários ativos em todo o país. Eu fico maravilhado com isso, falo, olha, eu olho o futuro com muita esperança quando eu vejo o coração das pessoas de querer ajudar outras pessoas, né? Essas e muitas outras coisas que acontecem lá em Pompeia. Naturalmente o nosso tempo é muito curto aqui, mas um dia a gente pode compartilhar mais do que a gente faz lá. Jorge, muito obrigada. Tenho certeza que nós muito aprendemos. Parabenizo você. Parabenizo a sua família, na sua pessoa, por essa trajetória, por esse legado. Muito me alegra saber que na cidade de Marília, na região de Marília, nós temos uma empresa deste gabarito, que respeita princípios, que respeita valores. O crescimento de vocês é sólido e é possível sim ter um negócio de sucesso, observando aquilo que determina a legislação, observando aquilo que determinam os preceitos de Deus. Muito obrigada mais uma vez, seja sempre muito bem-vindo no nosso meio, tá bom? Eu que agradeço, né? E quero mandar um recado, uma mensagem para todos, né? Nós estamos num momento de crise, sem dúvida. Essa pandemia é uma crise muito grande, né? Mas eu gostaria de dizer para vocês, dá um passo à frente cada dia a mais, né? Não desista, não é? Já passamos por muitas crises e o que nós aprendemos com muitas das crises que passamos é que se a gente souber perseverar, nós vamos crescer interiormente, nós crescemos para dentro, não é? É tempo de a gente crescer as nossas raízes, o nosso interior, os nossos valores, não é? Não só isso, crescer fora também, mas de qualquer forma, a crise nos ajuda a fazer pessoas melhores, não é? Então aproveite essa crise, não
desperdiça essa crise. Essa crise é uma crise para fazer a gente crescer, por dentro e depois por fora, né? Eu desejo que todos possam caminhar bem, Deus abençoe a jornada de cada um de vocês e perseverem, vale a pena, né, continuar, né? Que Deus os abençoe mesmo. Pessoal, agradeço mais uma vez a participação do Jorge, entrego o bastão para o Adriano, para a gente continuar com o evento. Permaneçam conosco. Uma boa noite a todos. Eu fico até comedido em falar alguma coisa para não estragar nada, né? Porque são palavras de tamanha sabedoria, tão ricas. Eu só gostaria ainda que, antes que eu me esqueça, e é o que vocês viram aqui, a simplicidade, a humildade, mas com o coração do tamanho do mundo. E esse trabalho que o Jorge, a família dele, um dos trabalhos, que é essa Universidade da Família, como ele bem disse, alcançando famílias no Brasil inteiro, é um trabalho que ele é mantido de N maneiras, obviamente, da sua grande parte, através dos investimentos e subsidiado por aquilo que eles produzem no Grupo Jato, né? A própria família que ajuda. Mas eles nos dão também algumas oportunidades de minimamente nós termos a oportunidade de participar colaborando um pouquinho que seja com esse trabalho. Mas eles não querem que nós façamos isso de forma simplesmente gratuita, que já seria mais que suficiente pelo propósito. Eles nos dão a oportunidade de compartilhar ainda mais daquilo que fez parte de toda a trajetória deles, os momentos, as decisões, as passagens que podem ser úteis para o nosso crescimento profissional, nosso crescimento como pessoa, e tudo isso está no livro Caminhos e Legados. Esse livro, e ele, obviamente, reluta, não quis dar ênfase, porque é isso que vocês viram, essa humildade, essa forma de fazer sem pedir diretamente ao outro, mas cabe a nós, sim, sabendo disso, compartilhar com vocês, e para aqueles que queiram saber mais, se enriquecer mais com essa sabedoria, com o conhecimento e com tudo que fez parte e ainda faz parte dessa trajetória de uma empresa que, para quem gosta de números, presente em mais de 110 países, que hoje emprega mais de 3.000 pessoas, enfim, é um trabalho grandioso. Então, vocês têm na tela aí um QR Code. Se vocês apontarem o celular, vocês vão ser direcionados direto na página para ter a oportunidade de adquirir um exemplar do livro. Porque esse livro, 100% da arrecadação dele é destinada à contribuição com os trabalhos lá da Universidade da Família. Ou seja, é um livro que eles entregam de presente para nós sabedoria e conhecimento, e tudo aquilo que ele provê de recurso ainda vai reverter para promover o trabalho da Universidade da Família. Então aproveitem isso, compartilhem com a família, né, comprem esse livro para dar de presente a quem você ama, a quem você quer ver superação, realização de sonhos, e com tudo isso você estará colaborando diretamente, um pouquinho que seja, com esse trabalho maravilhoso da Universidade da Família. Tá bem? Doutora Mariana, ficou em êxtase aqui, não? Com certeza, que eu na plateia Adriano. ali estava... Do pouco que a gente conversa, Jorge retrata, exemplifica na empresa, na história de vida da família dele, de que é possível sim. Ele é a tradução dos nossos ideais enquanto sociedade organizada, né? E o tempo realmente é escasso para nós, para que nós pudéssemos ouvir ainda mais de tudo aquilo que eles fazem, que é inspirador. Inspirador não só para uma realização pessoal, mas para uma realização quanto ser humano. A gente costuma dizer que nós estamos numa breve passagem aqui, né, de tempo, e temos a opção de escolher utilizar esse tempo promovendo e deixando boas sementes, né, para bons cultivos ou não. E pessoas assim é que nos inspiram e nos ensinam.
certamente eles descobriram qual que é o propósito da vida, qual que é o significado enquanto empresa, enquanto indivíduo e a participação em sociedade. É o meu mais sincero desejo para todos que nos ouvem, pequenos, médios e grandes empreendedores, que a gente consiga replicar esses exemplos. E, por fim, muito obrigado ao seu Jorge Nishimura, muito obrigado pelo tempo dele, aquilo que ele tem de mais precioso, sabedoria. E agora vamos ter aí a alegria também de passar alguns minutos na companhia e recebendo também conhecimento, dicas, as questões dos mapas que ajudam as pessoas a sonhar e realizar. Agora vamos ter um momento aqui com o seu Mário Gazin. Seu Mário Gazin já está online aí, né? Tá ok. Ah, perfeito. Muito bem. O seu Mário Gazin é uma pessoa fantástica, é um ícone nacional de empreendedorismo, sobretudo de determinação, garra, enfim. Ele é autoridade para falar de tudo aquilo que fez ele ser essa referência nacional para o varejo brasileiro, né? Uma pessoa que começou um pequeno negócio no interior do Paraná e hoje representa uma das maiores redes de varejo, se não a maior rede de varejo do Brasil, com mais de 300 lojas, com mais de 6 mil funcionários e também, nesse sentido, colaborando com o desenvolvimento da sociedade. Então, passamos a palavra agora para o seu Mário Gazin. Seu Mário Gazin, muito bem-vindo, muito obrigado por participar desse evento Connect, que tem um propósito que vai tão ao encontro daquilo que o senhor traduz em vida, que é colaborar com o desenvolvimento das outras pessoas. Bem-vindo, senhor Mário. Obrigado a todos vocês aí. Eu queria perguntar a vocês se o som está bem. Se vocês estão ouvindo bem. Ok, estamos ouvindo. Ok, então. Então, eu tenho que agradecer muito a vocês, do Paulo, Adriano, vocês que me convidaram para estar aqui hoje falando um pouquinho. Eu não vou falar da minha vida, mas vou falar um pouco daquilo que eu faço todo dia, aquilo que eu nasci fazendo. E para todos aí que é de Marília, eu nasci aí também, em Oscar Bressani, vivi aí muito pouco tempo, mais no Paraná, e a vida foi essa, sempre vivi no varejo, nasci na roça, vivi na roça um bocado de tempo, mas minha vida foi no varejo, foi comprando e vendendo, e construindo e fazendo. Eu só queria dar um recado ali para o Jorge, que eu conheço muito o pai dele, já tive muito lá na escola dele, eu tenho uma universidade hoje, porque o pai dele me convencia, dizia, olha, Mário, monta uma escola para ensinar os filhos dos pobres, porque os ricos já vão na escola. Então, eu tenho que dizer, mas ele falou que o pai dele era teimoso, mas o pai dele não era teimoso, não, o pai dele é um grande empreendedor. Empreendedor, gente, não para de fazer, não para um minuto. Então não adianta mandar o empreendedor parar, que ele não para. Ele quebra, começa de novo, ele começa tudo outra vez, e é um mundo diferente do empreendedor. Vamos ouvir isso agora, vamos falar um pouco agora do nosso empreendedor aqui, do que nós vamos falar hoje. E tá aí uma coisa que eu gosto muito, empreendedor, administrador, vou falar das duas coisas aqui hoje, é do que eu vivo todo dia, né? E espero que muitos tenham. O Brasil é o país que mais tem jovem empreendedor no mundo, o segundo é os Estados Unidos, e depois o resto sobra aí 6%, 4%. O Brasil tem 16% de jovem empreendedor. A única diferença, vocês que são jovens, que estão nos ouvindo, preste muita atenção. Nós temos um grande problema no Brasil, é que o jovem tem muita pressa, não é teimoso, ele tem muita pressa de crescer, essa ansiedade faz com que eles, muitas vezes, saem do caminho do empreendedor e vão para outro rumo. E esse é um rumo muito perigoso. Então, continua aí empreendendo, lutando e acompanha. Eu tenho uma tela aqui no final que é muito interessante, que é a placa, que você tem que deixar o endereço para alguém te seguir. E vamos falar um pouco disso também. E uma empresa, quando a gente começa uma empresa, como começou a embarcação. Aí você começa a embarcação, constrói a embarcação para pôr no mar. Ela tem que ir no mar e andar, ela tem que ir muito longe. Ela não pode parar. A única dificuldade, o problema das nossas empresas é que muitas vezes nós constrói as empresas como uma embarcação. Só que muitas vezes essa embarcação não tem força e não tem caminho para ir fundo no mar.
O que não aconteceu em quantas empresas, né? Porque a embarcação ela começa sendo produzida, feita, depois ela vai para a água. Ela começa a dar um pouco, não tem problema de encher de água, ela vai mais longe, aí ela tem ondas, ela tem um monte de problema, e quanto mais longe ela vai, mais dificuldade ela tem, porque as ondas vão aumentando, a pressão da água é muito grande. Assim são nossas empresas. Nossas empresas é a mesma coisa. Quando a gente começa a montar ela, ou constrói ela, vocês que são jovens, que estão ouvindo, começam a construir a empresa, mas muitas vezes você fez ela muito mal, você não planejou, você não tampou aquele buraquinho que precisava tampar, que muitas vezes é do desperdício, daquilo que vai embora, daquilo que corre para um lado, daquilo que corre para o outro. Então precisa ter muito cuidado para não acontecer com uma embarcação quando não é bem feita, que ela começa a entrar água, e aí? Isso são os problemas que nós temos na vida. Hein? Esse é o maior problema que nós temos. Não está pulando, meu filho. Hein? Já pulou demais. Mais uma, pulou demais. Eita, mas agora deu. Aí, empreendedor, nasce empreendedor. Não tem jeito você segurar o empreendedor. É como no Nishimura, como outros que tem nesse Brasil todo. Não tem como segurar um empreendedor. Ele estava no Japão, ele veio para o Brasil, porque lá não estava dando para ele. Então ele procura terreno novo, terreno firme. O empreendedor é isso. Só que nós temos um problema muito grande, o empreendedor e o administrador. E muitas vezes você é um bom empreendedor, mas não é um bom administrador. Outra vez você é um administrador, mas não é um bom empreendedor. E, gente, olha, eu falo que nessa coisa aí, o Brasil tem muito medo de sociedade, mas uma sociedade entre um empreendedor e um administrador é muito bom. Quantas empresas quebram porque muitas vezes ele é só empreendedor, não é administrador? Outro, ele é administrador, monta uma empresa e muitas vezes essa empresa não vai para frente porque ele só é administrador, não é empreendedor. Então, uma sociedade desses dois conjuntos faz uma coisa muito boa e muitas vezes para frente. Muitas vezes a pessoa reclama de sociedade porque a sociedade não dá certo, não está, mas porque no Brasil foi feito, na sociedade do passado era muito mal feita. Mas uma sociedade, quando ela é bem feita, gente, eu vivo nisso, eu nasci sócio, vou morrer sócio e não sei viver sem sociedade. É a melhor coisa do mundo. Quando você tem uma coisa que você vai fazer com uma sociedade, você divide as despesas, divide conhecimento, divide tudo. Então, a melhor coisa do mundo é isso. Quando você não é empreendedor e não é administrador, junto, arrume um que faz o outro negócio para que isso seja construído. Então, esse é um negócio assim bastante interessante e muito bom. Uma coisa também que é bastante interessante é isso aqui, olha, gente. Para crescer, você necessita de muito sacrifício. Gente, já que nós estamos falando aqui sobre Nishimura, que sacrifício esse homem fez para sair do Japão, largar todo mundo lá e para cá? O sacrifício que meu pai e meu avô fizeram para sair de Marília e para entrar aqui no Paraná em 1955. Que era só mato. Né? Começar tudo sem nada, sem fazer nada, a maior geada da história em 55, e eles aqui fazendo chover no seco. Então é isso, gente. Quantos sacrifícios, quantas coisas eu larguei para trás na minha vida para mim estar aqui hoje. Mas quantas coisas eu larguei. Quanto sonho eu tive de ter um carro bom, de ter isso, mas não tive, que eu tive que construir primeiro minha empresa. Então, vocês, gente, prestem muita atenção. Isso é coisa muito séria. Sem sacrifício, sem carregar aquela pedra, sem carregar a pedra da vida, muitas vezes a gente não consegue ir para frente. Então, precisa, muitas vezes, carregar muito essas pedras, porque isso é muito pesado, mas vale a pena, porque, olha, digo a vocês, se eu tivesse que começar tudo de novo, eu faria outra vez. Não importava de carregar essa pedra tão pesada, porque o sacrifício faz parte do nosso crescimento, do nosso conhecimento, das coisas boas que a gente adquire na vida e do respeito que a gente tem com o futuro e com tudo que a gente tem pela vida. Então, são coisas assim, você não consegue nada. Se você quiser fazer tudo sem sacrifício, muitas vezes você não consegue fazer, você vai até um ponto. É como a nossa embarcação, ela vai até uma altura na água e começa a afundar. E assim somos nós na vida. As empresas não é responsável pelo custeio das despesas do empreendedor, do dono da empresa. E isso aqui, gente, eu estou cansado de ver, eu tenho já 71 anos, estou mais de 60 anos no comércio, eu estou cansado de ver isso, vi isso muitas vezes com o patrão.
Eles gastavam o dinheiro que era da empresa, não era deles. Todo empresário, todo mundo que monta o seu negócio tem que ter o salário. Não pensar na empresa, não pedir para a empresa pagar nada da conta dele. Ele tem que pagar tudo sozinho com o seu salário. Porque isso é a maior perdição que nós temos. Isso é um barco afundando. Isso é coisa muito errada. Coisa que não pode fazer de jeito nenhum. Você tem que viver com o seu salário. E mesmo às vezes você passa muito apertado, mas o caixa da empresa é da empresa. O caixa seu é você que tem que administrar. Eu gosto sempre de dizer, vocês que são jovens que estão nos ouvindo, olha, uma coisa boa, eu sempre pergunto quanto você ganha. E olha, gente, o que ganha é o que sobra. O quanto a gente ganha bruto é consequência da nossa vida. Mas tudo aquilo que você bota lá todo mês na poupança, esse é o seu verdadeiro salário. E olha, quando você passa, você que está nos ouvindo, 1 mês, 2 meses, 3 meses, no terceiro mês você não guardou nada porque você não é um bom administrador do seu capital, daquilo que é seu. Então comece a fazer isso, que isso é dever de casa. Vamos falar um pouquinho de vendas aqui. E não podemos ter clientes passageiros. Isso aqui nós vamos viver um mundo diferente nessa pandemia que nós estamos vivendo hoje, nesse mundo novo que nós estamos vivendo. E eu falo que eu estou com 6 meses de vida. Todo mundo hoje está com 6 meses, porque até o dia do carnaval nós éramos uma pessoa. Do carnaval para cá nós renascemos, nós temos que nascer de novo. E eu acho que eu ainda tenho muita coisa para aprender daqui para frente, porque esse mundo é muito diferente do que você já viveu no passado. Eu não digo lá quem viveu o pós-Segunda Guerra, mas quem não viveu vai viver um mundo diferente. Então nós não podemos ter um cliente passageiro, aquele cliente que entra na nossa loja, entra para fazer negócio com nós, e só faz na última oportunidade, com maior desconto, só compra lá se tiver na última promoção, se tiver no último desconto. Gente, nós precisamos de cliente firme, aquele cliente que deixa para nós o nosso crescimento. Como que nós vamos manter nossas escolas? Como que nós vamos manter nossos hospitais? Como nós vamos manter a nossa sociedade, o nosso município, o nosso estado? Como que nós vamos pagar imposto se nós temos clientes só passageiros? Aqueles clientes que passam. Nós não somos políticos que vamos lá por 4, 6 anos ou 8 anos. Nós somos pela vida. Nós temos que estar sempre firme com isso. Depois, os locais físicos. Vamos sempre depender deles. Muitas vezes nós falamos, vamos vender na internet, vamos fazer isso tudo nós fazemos. Mas, gente, sempre aquele que tem um local físico, onde você apresenta seus produtos, onde você mostra. Eu tenho propriedade também, eu vejo aí, por exemplo, a Jacto tem lá trator, máquina de passar veneno num lugar, máquina de passar veneno em outro, são coisas expostas. Então, a gente sempre vai ter que exposta ao nosso cliente, ter sempre a amostra do nosso produto. Nós temos na internet, temos no mostruário, temos no Facebook, temos no Instagram, temos tudo, nossos produtinhos, mas sempre o físico é que vai valer a pena e que vai ser mostrado. Por que que hoje tanta gente vai ao shopping? É para ver alguma coisa. É para ter conhecimento. Ele pode até não comprar no shopping, mas ele tem que ir lá para ver o dia de Natal, o dia que tem feito aqui, tem um showzinho aqui, tem uma coisa lá, mas ele está sempre atento a essas coisas. Só vendemos, de fato, aquilo que está na nossa etiqueta. Aquilo que a gente bota o preço. Quando nós vendemos por esse preço que nós botamos, nós somos vendedores. Quando o cliente compra bem mais barato, ou quando você vende um produto mais barato, você foi comprado em vez de ser vendido. Olha, gente, quantas empresas nesse Brasil não foi vendida? Elas foram compradas. Quanto chinês já comprou empresa aqui no Brasil, italiano, alemão, compraram empresas, eles compraram nossa empresa, nós não conseguimos vender a eles. Nossas empresas valiam muito mais. Nós pedimos, mas não consegue vender. A mesma coisa quando você tem um carro, você pediu um carro usado seu, você pediu 30 mil reais, mas você só conseguiu vender ele por 25. Então você foi comprado, porque o que você queria era os 30. Então nós precisamos daquele preço que está ali, porque lá está a margem que nós precisamos para se manter no negócio, para se firme no negócio e construir o nosso progresso, e não só o nosso, mas sim da nossa comunidade. Como nós falamos, hoje nós não vivemos mais com dinheiro.
Nós temos que trabalhar para a nossa sociedade e por nossa comunidade e pelos nossos direitos de Estado e de país. Senão, como que nós vamos pagar impostos? Esse ano só a Gazin já pagou mais de 650 milhões de impostos. Então, como que eu vou pagar isso se eu não tiro ou estou vendendo abaixo do meu custo? Você não pode aceitar que um concorrente venda mais do que você. Essa pergunta eu botei aqui porque nas escolas todo mundo me pergunta, puxa vida, como você faz para enfrentar os grandes? Eu, muito jovem, falo, puxa vida, eu queria montar um negócio, eu queria montar uma empresa, mas tudo que eu vou montar já tem. Gente, não se preocupe não. Cada qual no seu tamanho. Eu nunca tive inveja de alguém que vende mais do que eu. Muitas vezes eu tenho inveja de quem dá mais lucro do que a minha empresa. Há muito tempo atrás eu olhava no balanço da Riachuelo, da Loja Van, e Renner, e eu olhava e falava, puxa vida, como que esses caras ganham tanto dinheiro? Isso me inveja. Mas olha, gente, com toda certeza, eu estou lutando para chegar pertinho deles e faço o melhor. Eu tenho um videozinho aqui que eu quero que muitas vezes já saiu na internet, eu copiei de lá, mas quero que vocês vejam com toda certeza para que isso seja muito bom para vocês. A gente vai precisar só que vocês silenciem aí, mutem aí o microfone de vocês, senão vai dar retorno aqui pra gente no vídeo. Então, se vocês puderem mutar o microfone de vocês aí, a gente agradece. Ok? Rodamos? Então vamos lá, vamos ver o nosso videozinho aí, porque eu fiz isso, gente, só por causa da escola. Porque todo jovem me pergunta, como que eu faço para aguentar os meus concorrentes? Como que a Gazin vai enfrentar uma empresa que fatura 3 trilhões e eu faturo 5 bilhões? Então, essa é a diferença que nós temos que olhar aqui. Como que nós vamos fazer isso? Né? A enfrentar o concorrente, a gente precisa enfrentar. Se hoje eu estou aqui com o cabelinho branco, meio careca, gente, não esquenta a cabeça não, foi por causa de enfrentar tanto concorrente. Mas estou aqui hoje vencendo e sem problema nenhum. Assim é vocês que são jovens. Monte o seu negócio, faça a coisa crescer, seja o empreendedor da vida, seja o administrador da vida. Faça porque não tenha medo do concorrente. Não importa que ele vende mais, importa o que você está fazendo e seja melhor. A Gazin é a empresa número 1 no país em varejo. Somos a segunda melhor empresa para os funcionários trabalhar no Brasil. Então, gente, não tenha medo. Eu sou numa cidadezinha de 8 mil habitantes. E se eu falar o que a Gazin faz, é brincadeira para você. Eu vou ficar aqui meia hora falando. Então, isso aí está na internet, vocês podem ver. Mas é isso aí, não precisa ter medo. Agora, o que a gente não pode, por exemplo, é descuidar do concorrente. O concorrente tem que estar sempre atento com ele. E isso não dá espaço para o concorrente. Vendo o que você puder vender, faça o que você puser, esteja o melhor lucro da história, mas não tenha medo do concorrente. Precisamos vender sempre e sempre olhar para dentro do nosso negócio. Muitas vezes a gente quer vender aquilo que a gente não tem. A gente quer vender aquilo que a gente não pode. E a gente tem que vender ali dentro. Eu vou falar uma coisa aqui bastante interessante, que é, se um cliente entrar numa loja que vende roupa, e você chega lá e pergunta, quero uma camisa, e você dê o nome da marca da camisa, e você não tem essa camisa. Você não tem essa marca. O que você tem que fazer? Olhe para o seu estoque, vá no melhor produto e ofereça aquilo que você tem. É a mesma coisa se alguém chegar aqui na minha loja e falar, eu quero uma geladeira Brastemp, eu só tenho Electrolux, a Electrolux vai me pagar isso aqui. Eu quero uma Electrolux, então eu tenho que tentar vender aquilo que eu tenho que olhar no meu estoque e vender aquilo que eu tenho. Não tem jeito de eu vender aquilo que eu não tenho. Então, e não deixar o cliente ir embora, e fazer com que ele vá feliz para que ele volte outra vez, que ele não seja oportunista dos nossos negócios. Muitas vezes o cliente é inativo, né? O que eu vejo aqui na minha empresa, já vi muito isso, como vejo em todo lugar. Poxa vida, eu tenho muito cliente inativo, eu tenho cliente que não volta mais na loja, eu tenho cliente inativo, e eu pergunto, será que é o cliente que está inativo ou é nós que não estamos inativos? Ou nós, vendedores, não estamos inativos? Ou nós, donos de empresas, somos inativos? Isso é muito interessante, a gente precisa se perguntar a nós mesmos. Quem é inativo? É o cliente ou somos nós que estamos inativos ao cliente? Então, isso é muito bom para que nós fiquemos sabendo
Quem é o inativo na história? Porque muitas vezes nós ficamos culpando o cliente e muitas vezes somos nós, somos nossos vendedores, nossos gerentes, nossos diretores, são todo o nosso pessoal que são a diferença das coisas. Então precisamos estar sempre atentos. Quem é o inativo? É o cliente ou nós que estamos dentro do nosso negócio, somos o cliente interno? E o consumidor está empoderado, né? Isso aqui é um nome que só é um nome novo, mas olha, gente, eu já estou há 71 anos, com 60 e poucos anos no comércio, e desde o começo o cliente é empoderado. Só o nome era outro, o cliente era poderoso, o cliente era Deus, o cliente era isso, o cliente era aquilo, o cliente que que paga o nosso salário. Mas, gente, não mudou nada, continua nada. Só mudaram agora o nome, que é empoderado. Mas esse varejo empoderado, ele está morrendo, né? Ele já está morrendo também. Nós temos que achar, agora depois da pandemia, tem muita coisa nova que vai acontecer. Eu já tenho uma tela aí que vai mostrar para vocês muita coisa nova. A experiência de compra é a palavra de ordem hoje. A experiência de compra é a pessoa que tem o poder de compra e tem a experiência nova, é um jeito novo. Tem hora que eu fico perguntando, como pode uma pessoa com idade atender um jovem? Eu, por exemplo, já não posso mais atender um jovem porque ele sabe muito mais do que eu e ele, como diz, ele está muito mais empoderado. Mas não é muito empoderado, ele tem o poder da tecnologia na mão, é o que faz esse mundo girar sem parar um só instante, né? Uma coisa que vai aí em frente. Depois eu vou falar um pouco daqui de comunidade, e acho que é bastante interessante, e essa aqui é uma das que eu mais gosto, eu acho que é muito maravilhosa. Quem já passou nessa estrada é lá perto de Sinop, entre Sinop e Vera, e foi aí que eu botei essa foto, bastante interessante. Vamos construir e lutar até o fim, porque nesta caminhada vamos deixar marca. Eu acho que nós temos que deixar a plaquinha ali, aonde você passou. O Sr. Nishimura deixou a dele. O Sr. Nishimura deixou a dele. E quantos outros, o Samuel Klein, e muitos que eu vou falar aqui, que já deixaram a marca. Deixaram a marca deles para que nós siga. Nós temos jovens nos seguindo. Eu já com a minha idade toda, já estou achando marca para todo lado aí. Eu espero que alguém me siga. E a coisa boa é que alguém venha e me siga para trás. A coisa que eu mais tenho medo nesse mundo é um dia meus netos não souber o nome do vô. É a coisa que eu mais tenho medo na história. O resto tudo é assim, mas pelo menos vou tentar deixar uma plaquinha para que eles me sigam, para que você me siga, para vocês me acompanhem. Veja o sofrimento, mas também veja lá na frente o quanto de resultado que a gente pode fazer e deixar para esse mundo, essa comunidade, esse jeito para o nosso estado, o nosso país e para o nosso mundo todo. Essas plaquinhas que nós estamos deixando. Quantos japoneses, quantos alemães, italianos e espanhóis deixaram a sua marca e nós estamos seguindo eles? Né? Os libaneses também. Quantos libaneses eu estou seguindo também? Então, deixaram a marca e nós aprendemos com eles. Espero que vocês aprendam e copiem, faça aquilo que nós fizemos, faça o que o outro fez e siga o nosso caminho, que não é muito difícil, é só fazer sacrifício. Então, a história é bastante interessante. Um dia eu estava nos Estados Unidos e estava chovendo. E nós pedimos no Uber um carro. Aí nós vimos lá um Corolla. Nós pedimos um carro grande, veio um Corolla. E olha, gente, com toda certeza, nós estávamos em 5 homens. E não era tudo pequenininho, tudo mais ou menos igual eu, uns maior, outros um pouquinho menor, mas tudo grandinho. E olha, eu falei, puxa vida, chovendo, nós pedimos um carro. Falei, ó, vou fazer o seguinte, quando chegar o carro aqui, eu abro a porta da frente e vocês 4 entram do de trás. E aí, não é possível que o cara vai mandar nós sair debaixo de chuva daqui de dentro do carro dele. E olha, gente, quando chegou, era uma senhora, eu fiz desse jeitinho, eu abri a porta, entrei, e lá dentro nós, os 4 atrás, ela deu uma olhada no retrovisorzinho dentro do carro, olhou bem para um lado, olhou bem para o outro, e deu uma risadinha. Eu falei, não, a senhora não se preocupa não, que eu vou dar uma grojinha para a senhora. Ela falou, eu perguntei para ela, quantos ela tinha? 83 anos. 83 anos. Uma tesão que ela tinha enorme. E olha, gente, uma vontade de fazer. Aí eu perguntei, mas 83 anos a senhora trabalhando, o Corolla da senhora é novo? Foi porque eu fiquei a vida inteira limpando bunda de criança dos netos, bisnetos em casa. Agora que saiu o Uber, eu achei a melhor coisa do mundo. Comprei esse carro, eu só volto em casa depois que todo mundo estiver dormindo,
porque assim não tem que limpar a bunda de criança. E estou aqui trabalhando, estou feliz. Aí ela falou, nossa, olhei, e olha, e hoje meu carro está enfeitado, porque 5 homens bonitos dentro desse carro é uma coisa maravilhosa, né? Então ela me levou, nós aonde nós queríamos levar. Depois ela falou, vocês não querem mais 30 quilômetros para frente? Gente, isso é tesão das pessoas mais idosas. Aproveite eles, porque eles também são bons. Eles não são ruins e não ficaram velhos. Lá na tela, eu tenho uma tela bastante interessante que fala um pouco sobre isso também, que vocês vão poder, vocês têm em casa tudo, vocês podem gravar, copiar, fazer o que quiser. Pode repassar. Deixe a marca sua lá na frente. Agora, aí tá aí, ó, a internet voou muito alto, né? Ela estava voando muito alto, alto mesmo. De repente ela baixou, começou a voar mais baixo. Hoje ela está voando rasteira. Então, gente, olha aí, você que é idoso e tem um pouco mais de idade, infelizmente nós não temos mais jeito de viver sem o barbudinho do nosso lado. Eu tinha um que nem era barbudinho, nem era mais, o cara era bom pra caramba, e agora eu contratei um cabeludo. É que vocês não viram ele ainda, mas se vocês puderem, vão ver ele daqui a pouco. Né? Não é barbudinho, é cabeludo, é a mesma coisa. Só um jovem que mexe na tecnologia, porque nós, com essa nossa idade, nós não temos mais tanta experiência como eles têm, então nós temos que estar. Feliz de você que é jovem e tem um senhor de idade que está do seu lado. Feliz o velho que tem um jovem do lado. Essas são as pessoas do futuro, são as pessoas que são campeões. Porque um mistura a tecnologia com a experiência, e é isso que vai dar certo. Não adianta nada nós pegar um jovem muito inteligente, mas ele continua trabalhando empregado. É uma coisa difícil. Então, nós temos que fazer com que todos vão para o seu mercado de trabalho, mas ganhando o suficiente e sendo o melhor possível, fazendo o melhor negócio e fazer essa coisa crescer para frente. Vivemos num mundo isolado. Olha aqui, essa tela aqui, eu falei em Curitiba, foi em janeiro. Eu botei essa tela aí desses meninos, olha, todos aí, né? Esses meninos maravilhosos aí. Porque em janeiro nós vivíamos já num mundo isolado. Nós estávamos isolados. Porque todo mundo só ficava no celular na mão. Né? Agora, gente, um dia depois do carnaval, dá aí essa pandemia toda, e você vai para casa, e aí nós vamos viver um mundo diferente. Um mundo de isolamento, mas um mundo parece que muito mais aberto. Pelo menos é o que eu tenho visto na minha casa. Porque eu fiquei 17 dias em casa e já quase me apaixonei pela minha velha outra vez. Ela já está apaixonada, porque ela manda recado todo dia, ela nunca falava comigo. Então veja esse mundo como está ficando mais fácil e mais amplo, porque melhorou muito essa coisa aí. Esse isolamento hoje é diferente do isolamento que nós tínhamos há 7, 8 meses atrás. E ainda na internet, mas mesmo assim já uma pessoa aproveitou e acostumou a falar uma coisa da outra. E quando já tivemos aí muitas transformações no mundo, a indústria, comércio, o ouro, o café e tantas coisas, mas eu dizia que o próximo mudança, a tecnologia, depois da tecnologia seria de novo o calor humano. E é quase isso que a pandemia fez com que nós estamos vivendo hoje. E está aí o nosso pandemia aí, ó, o sofrimento todo do povo, muita gente morrendo, mas um mundo um pouco diferente e muito, muito mais diferente. Até nossos políticos mudaram, né? Nós tínhamos um país aí há 6, 7 meses, 8 meses atrás, com uma situação bastante apertada, falava que não tinha dinheiro, de repente apareceu tanto dinheiro. Então, vejamos aí o que tem acontecido. Então, todo mundo que fala da economia, o que vai acontecer o ano que vem, gente, esquece, ninguém sabe o que vai acontecer o ano que vem. Né? Ninguém sabe o que vai acontecer em dezembro, não sabe o que vai acontecer em setembro, porque qualquer mudancinha dá uma mudança muito grande. Nem vai para frente, nem vai para trás. Nós esperávamos que 2019 seria o melhor ano da história, não foi. Mas muita gente ganhou dinheiro, foi um ano que todas as empresas ganharam dinheiro, as empresas que estão bem colocadas. 2020 será um ano maravilhoso, mas tivemos aí muitas empresas fechando, dificuldade e assim por diante. Então, agora há pouco ainda vi aqui no meu celular uma grande empresa que é vizinho do nosso país aqui fechando. Isso, gente, dá muita tristeza. Né? É sinal que muita gente não estava preparada pela pandemia, pelo isolamento. Porque hoje tudo que você liga é live aqui, live ali, todo mundo é live para todo lado. Então, gente, acho que foi ele que fez, porque ele já fez uma live quando nasceu. Então, essa é a coisa. Hoje, eu vi há pouco, não tinha onde, toda hora que eu recebia live aqui, estou fazendo uma live, assiste mais a minha, assiste mais aquilo.
eu estou preocupado que alguém não está vendo a minha, porque está assistindo a do outro. É a concorrência, gente, a concorrência é braba, é pesada até nas lives. Então tenha muito cuidado aí no que nós estamos fazendo, né? Vamos em frente aí agora. A única, olha gente, essa aqui é muito interessante, eu acho que é bastante interessante para todo mundo, todos nós que estamos ouvindo, até nós que somos mais de idade. A única coisa que não vai virar commodities no mundo pode ser você, porque o resto tudo virou commodities. Quando eu era mais jovem, eu comecei a ver que o soja virou commodities, o milho virou commodities, o café virou commodities, era isso só que era commodities. De repente o queijo virou commodities, o leite virou commodities, o carro virou commodities, ouro virou commodities, o prata virou commodities, o cobre virou commodities, tudo virou commodities, e aí aonde é que nós vamos ficando? Nós temos que cuidar, gente, para que nós também não sejamos commodities. E para não ser commodities, gente, aprende sempre, não pare de ler, leia todo dia. Agora não vai ficar lendo só no celular, não, gente. Pega seus livros e vai ler em casa, vai vendo o seu trabalho, na hora de tempo. Hoje eu já li um livro, então, e eu já tenho outro no carro para ler amanhã. Então, gente, é isso que nós temos que fazer. Se nós quisermos aprender alguma coisa, tem que estar sempre aprendendo. Não tem jeito da gente ir para trás. Tem que estar sempre ali no positivo, né? Tá sempre ligado ali no máximo, não no mínimo do que a gente pode ser. Tem que estar lutar para ser sempre o máximo, para nós não ser commodities com o futuro. Daqui a 5 anos, os produtos vão virar, ninguém sabe mais o produto que faz, eu já falo 5 anos aqui, gente, mas já nem sei se vai mais 5 anos, porque tudo está ficando novo, e essa transformação de mudança é muito grande. Eu vou pular esse vídeo aqui, não vou passar ele não, mas isso aqui é um televisor que ele é de 32 polegadas e ele chega a 98 polegadas, é o televisor que cresce. Você liga depois ele vai crescendo, é bastante interessante. Isso aqui nós filmamos com celular, porque nós estávamos vendo isso aí. Então, bastante interessante, gente. Todo produto é novo. Daqui para frente, é a Jacto construindo produto novo e outro construindo, nós aqui construindo. Veja que nós temos fábrica de colchão. Muitas vezes nós fazemos um colchão hoje, daqui 90 dias nós mata ele porque nós constrói um novo, aquele ficou para trás. É um produto velho. E já vou falar da tecnologia aqui também. Já a tecnologia vai entrar aqui também um pouquinho, para vocês verem. A revolução digital ameaça todo mundo, é o que eu ia falar agora há pouco. Ameaça todo mundo, porque a tecnologia, gente, ela é como energia elétrica, não tem como vocês tocar ela. Ela basta um clique. Clicou, mudou. E falei lá atrás, né? Quanto jovem aí faz tanto curso, aprende, mas não sai do papel, não sai do lugar. Então, gente, a tecnologia também é uma coisa muito boa, interessante, rápida, para quem pode. E muito interessante para quem tem vontade, para aquele que bota a mão na massa, porque se você não botar, o teu concorrente, clica lá e você foi para trás. Então, a tecnologia você não armazena, você tem que botar ela em prática todo dia. Se você não fizer, o outro faz. Se você não fizer, o outro faz amanhã. Então, a tecnologia hoje está bem, amanhã ela já é velha. Aquela que foi hoje, amanhã está velha. Uma geladeira que nós comprávamos 20 anos atrás, ela durava 15 anos. Hoje nós trocamos com 3, 4 anos, 5 anos. E daqui uns dias nós vamos trocar com 2 anos e assim por diante. Um ar-condicionado, eu já vi muitos ar-condicionados trabalhar 15, dentro dos bancos. Foi os primeiros de ar-condicionado. Trabalhava 20 anos um ar-condicionado. Hoje troca de 3 anos, já está trocando agora, porque tem verme aqui, tem bactéria ali, tem um monte de coisa ali, estão trocando tudo. Então, gente, também o digital, a tecnologia tem que ser muito rápida, porque ela tem que funcionar rápida, porque ela fica velha muito rápida e muito ligeira. E eu estou chegando já a um finalzinho aqui. Precisamos ver, e o que o varejo é. O varejo nada mais é do que um laboratório. Essa é uma loja da Gazin. É uma pena que agora com essa pandemia não pode botar tanta gente dentro da loja, é sempre 5, 6, 10 funcionários. Gente, isso dá uma tristeza danada, mas se Deus quiser, logo nós vamos botar essa pandemia no Rio e ela vai abaixo. Graças a Deus está chovendo muito aqui no Paraná, então nós vamos botar ela já para correr, se Deus quiser. Então tá ali, precisamos ser um laboratório do varejo, fazer nossa loja um lugar de diversão, um lugar que ela tem que ser divertido, né? Pois nós só ficamos velhos porque nós paramos de brincar.
Então, gente, nós não podemos dizer sempre que nós estamos velhos. Nós só estamos velhos a hora que nós paramos de brincar com as crianças, paramos de brincar com o nosso negócio, paramos de brincar com as coisas. Aí nós estamos ficando velhos. Do contrário, gente, nós estamos sempre ali amarrados na tecnologia, amarrados nos benefícios, naquilo que nós estamos fazendo, naquilo que nós estamos criando e assim por diante. Então, o varejo, gente, é uma coisa maravilhosa. O varejo, em 31% do PIB do mundo está nos varejos. Então, é uma coisa boa, o varejo é uma coisa fantástica que a gente tem que criar ele e assim por diante. A indústria também, porque tudo vem da indústria, mas o varejo é muito bom. Aqui eu já estou bem perto do meu finalzinho, mas olha lá, essa aqui é bastante também interessante, ó. A tarifa. Por que a China e os Estados Unidos brigam tanto ali? Porque no passado a tarifa dos Estados Unidos para a China era 3%, hoje é 19%. Então os produtos ficaram mais caros e os chineses podem defender um pouquinho para a China. Então tá aí. Eu fico aqui também olhando agora esses dias todos, o governo tentando criar um novo imposto das transações eletrônicas. Eu acho que é um erro muito grande, porque o governo deveria taxar quando a pessoa vai no banco e pede dinheiro, tirem dinheiro. Eu falo no caixa e tiro R$2.000. Eu tinha que pagar 10% desse dinheiro. Para que ter dinheiro se ninguém mais usa dinheiro? Por que ter? Então tinha que ser cobrado do dinheiro. Gente, se parasse isso, nós ia perder um monte de pessoas que roubam, ladrões, nós ia ter um monte de coisa, nós ia ter muito mais facilidade e muito mais coisa séria. Às vezes, só a sonegação de que vai em dinheiro, que vai pegar em caixa, está aí. Veja quantos dinheiros os políticos pegavam. Por que diabo esse povo pegava tanto dinheiro? E se eles pagassem 10%? Não era muito melhor pagar os 10% lá, 5%? Tinha que ser uma taxa bem grande para a pessoa não usar dinheiro mais. Para que dinheiro? Se nós temos cartão, nós temos um monte de coisa hoje que nós podemos usar sem seu dinheiro. Aí o chinês não usa mais nem cartão, não usa mais. E nós aqui tentando usar tudo isso. Né? Ainda tem mais uma aqui. Essa aqui boa também ali, gente. Olha lá, voltando lá atrás nas nossas telas anteriores, vejamos essa aqui. A crise mundial faz fechar muitas portas. E no Brasil é um pouco diferente, sabe? O Brasil aqui, o povo, não sei se nós vivemos a vida toda, com um pacote aqui, crise ali, vocês que são jovens não viram muito isso, mas pacote ali, crise mais um ano, crise outro ano, crise outro ano. Gente, quando a crise chega mesmo, que as portas se fecham, faz igual eu. Pula a janela. Pula a janela. Vocês também podem pular a janela. Agora nós estamos vivendo isso, com toda essa pandemia, com apareceu tanto dinheiro, todo mundo comprando, né, todo mundo vendendo, e está aí, olha, todo mundo ficou parado em casa. Por que estão todo mundo comprando? Onde estava isso tudo? É porque o brasileiro pulou a janela e saiu para a rua. Nós somos muito diferentes de outros países. Né, como nós temos aqui na nossa América Latina. Quantos países estão aí numa situação tão difícil, enquanto que o Brasil ainda está caminhando, porque nós pulamos a janela. Pule você também. Saia para fora, sai do seu quadradinho, sai do seu círculo, sai da sua sala, vai por todo o espaço que você tem na vida. E o setor varejista, falei há pouco, ele tem 31% do PIB e é uma coisa que cresce muito. Nós aqui, se a gente olhar, o agronegócio e o varejo são os dois que sustentam o maior sistema brasileiro e do mundo todo. E eu acho que uma coisa bastante interessante, eu acho que esse aqui eu gosto muito porque, se a gente olhar, varejo, ame seu cliente. Do contrário, seu concorrente irá amá-lo. Isso aqui, gente, é uma coisa bastante interessante. Se você não ama sua família, se você não ama sua esposa, se você não ama sua namorada, cuidado, porque tem concorrência aí. Então, você tem muito cuidado disso aqui. Ame seu cliente como nada nesse mundo. Ame para que ele volte lá. Ele não seja passageiro. Que ele não só passa na frente comprando as oportunidades, mas que ele volta na sua loja para te tratar com carinho e você fazer o mesmo com ele que deve ser feito. E aqui é muita coisa cheia de olhar, né? Tem professores, tem os alunos. O que adianta a escola ter escola, mas não ter aluno? Precisa ter um monte de coisa. Esse aqui eu gosto bastante também. Ele está aqui já um bocado de tempo. Eu gosto, acho que essa é a única tela que tem dessa palestra. A felicidade não é fazer tudo que a gente tem vontade, né? Não é fazer tudo aquilo que a gente tem vontade, mas ficar feliz com tudo aquilo que você pode fazer. Isso aqui é do Samitiba, nosso grande professor, e foi uma pessoa que me ajudou muito nos
sobrinhos, meus filhos e assim por diante. Ele faleceu já, mas é uma pessoa que deixou a marca que nós temos que seguir dele. E a preguiça anda tão devagar, gente, que a pobreza não tem problema de alcançar. E olha, gente, isso aqui é bastante interessante. Hoje eu vejo muito nisso, tem muita gente aí se encostando, outro querendo se aposentar antes do tempo, fazendo tudo, gente, mas muito cuidado. Tenha muita segurança no que você está fazendo, porque tenha cuidado. A preguiça é uma coisa muito séria e tem muita coisa aí. E se vocês perguntarem, o ano de 2019, eu tinha 5% dos meus funcionários era preguiçoso. E não tenho medo de falar para eles. Tenho coragem de dizer a ele, aqueles que são preguiçosos. Em compensação, tem um monte de gente boa dentro da minha empresa. E essa aqui já é a minha última tela. E tem um videozinho, mas o vídeo é bastante complicado, porque ele só está em inglês, eu não tenho ele em português. Jesus só mudou o mundo porque tinha respeito por ele mesmo. E aí eu pergunto a você, o que você vai deixar para esse mundo? O que você espera de deixar para esse mundo? Sr. Nishimura me deixou uma universidade aqui em Douradina. De tanto ele me dar conselho, quando eu ia visitar ele. E assim foram outros que me deram conselho. E eu sigo a eles. Então, o que você vai deixar para o mundo? O que você vai deixar para a sua comunidade? O que você vai deixar para o seu município? O que você vai escrever para que eles passem? Então, fica aí, meu finalzinho já. Eu quero que vocês me sigam no Instagram, Facebook, em tudo que vocês tiver, tá aí o que vocês podem me seguir. E siga tudo aquilo que é bom e aprenda sempre. Bota uma marca naquilo que você aprendeu que é bom, naquilo que você tem vontade que é bom. Então, seja bastante interessante isso que nós levamos para a nossa vida. Eu desejo a vocês aí muito obrigado e muito sucesso nesse curso. E muito obrigado ao pessoal que me convidou para estar aqui hoje. Ô, seu Mário, a gente quer agradecer muito o senhor pelo seu tempo, por todo esse conhecimento de forma tão prática que o senhor passou para nós. Seguramente todo esse material, tudo isso que você compartilhou conosco, ainda vai alcançar muitas centenas, se não milhares de pessoas. Então, o mínimo que nós podemos fazer é ter o máximo de gratidão por enriquecer não só o evento, mas principalmente transmitir tanto conhecimento de forma tão prática para todos aqueles que querem empreender e querem vencer, e querem saber como. Então o senhor disse aí, passou para nós aí uma receita de como fazer, sobretudo no varejo, como fazer o varejo de forma a ter sucesso nele. Então que Deus continue te abençoando grandemente, para que o senhor continue sendo essa pessoa vigorosa, cheia de energia, e abençoando a vida de outros, empreendendo, fazendo para o país crescer, as pessoas se desenvolverem. Então, por tudo isso, que o senhor seja abençoado cada vez mais. E, estando por Marília, por favor, faça uma visita na Associação Comercial aqui de Marília. Vai ser uma alegria imensa tê-lo por aqui, tá bem? Muito obrigado, boa noite e até breve. Ok, muito obrigado e muito sucesso a todos vocês. Obrigado, boa noite. Estamos encerrando esse segundo dia do Conecte Assim, conectando pessoas, superando desafios. Foi um dia, mais uma noite especial, né, doutora Mariana? Muito. E tivemos aí um pequeno problema no final, um problema técnico, mas seguramente em nada prejudicou todo o conhecimento e todo o compartilhar que nós tivemos na noite de hoje. Fica o convite para que nós estejamos juntos amanhã, a partir das 19 horas. Nós teremos aí, encerrando esse ciclo do Conecte 2020, duas pessoas também fantásticas. A Ilma, que vai contar toda a trajetória e quantas vezes ela teve que começar o negócio, um negócio também muito focado ao varejo, muito focado ao pequeno empreendedor. E teremos, finalizando esse Conecte 2020, a participação, a companhia do Geraldo Rufino. Então amanhã será também mais um dia especial, né, doutora? Com certeza, Adriano. Basta escolher o prato para a gente ampliar a experiência, né? Tem um ainda que eu tô com vontade de não pedir ainda, vai ser amanhã. Então vai ser amanhã. E para poder
ter a companhia dessas pessoas no seu jantar e saboreando um bom jantar, fica aí o convite para que vocês acessem o www.conecteassim.com.br, coloque o seu nome, o seu telefone e receba um cupom de desconto de R$10 para que faça uso aí na escolha do seu jantar de amanhã. Uma boa noite e até amanhã.